Pessoal, hoje a gente finaliza o conteúdo de Brasil, tá? Em Brasil, hoje a gente finaliza o nosso programa, a gente fala sobre a República Nova e, em geral, a gente está bem pertinho também de concluir o conteúdo. Inclusive, em geral, hoje, o nosso conteúdo vai ser a crise de 29. Pessoal, quando a gente fala de crise de 29, a gente fala sobre o primeiro conteúdo do período de entre guerras. Lembrando que o período de entre guerras são aqueles anos que ficam compreendidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E quando a gente fala de período de entre guerras, a gente fala de dois conteúdos: crise de 29 e nazifascismo, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. E, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a crise de 29, ela foi a pior crise econômica de toda a história da humanidade. A pior crise econômica da história foi a crise de 29. Crise essa que teve início, ela teve como epicentro os Estados Unidos da América. Essa crise, ela começa nos Estados Unidos, mas essa crise, ela acaba atingindo todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Pessoal, na realidade mesmo, a crise de 29, já coloca aí no caderno, por favor, a crise de 29, ela só não atingiu um país, porque em 29 só existia um país no mundo que não mantinha contato comercial com os Estados Unidos, que era a União Soviética. Então, tirando a União Soviética, a crise de 29, ela atingiu todos os países do mundo. E, pessoal, a crise de 29, ela foi uma crise de superprodução. A crise de 29, ela foi uma crise de superprodução. Ou seja, em 1929, os Estados Unidos, eles estavam produzindo além da capacidade do seu mercado consumidor. Então, toda vez que eu produzo e não consigo vender tudo o que eu produzi, a gente diz que essa crise é uma crise de superprodução. Ou seja, os Estados Unidos, eles estavam produzindo além da capacidade do seu mercado consumidor. E, pessoal, essa crise, ela teve início em 1924. Em 1924, a crise de 29, ela começou a se desenhar. Isso porque os países europeus começaram a se reconstruir dos danos da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a Primeira Guerra, quem quiser coloca no caderno, ela destruiu 24 países, tá? 24 países europeus foram destruídos pela Primeira Guerra Mundial. E, obviamente, esses países, eles acabaram se tornando mercados consumidores norte-americanos. Sendo que, a partir de 24, esses países, eles começaram a se reconstruir. E se reconstruindo, esses países, eles voltaram a produzir. É claro que esses países, eles voltaram a produzir de forma muito gradativa, né, pessoal? Mas entendam que, a partir do momento que um país, ele produz, mesmo que seja pouco, esse pouco que esse país está produzindo é um pouco a menos que ele vai importar. Por exemplo, vamos imaginar que eu vendo para você 100 celulares.
Eu vendo para tu todo mês 100 aparelhos de celular. E tu começou a produzir celular também. Tu tá produzindo um pouquinho, tu só produz 10 celulares, mas tu tá produzindo celular. É pouquinho? É, mas estás produzindo. Então, isso significa dizer que se tu estás produzindo 10 celulares, tu vai comprar 10 celulares a menos de mim. Então, se eu te vendia 100 celulares, agora eu só vou vender 90. Porque 10 tu já estás produzindo. Entendem? Então, foi exatamente isso que começou a acontecer nos Estados Unidos. Depois da Primeira Guerra, os países europeus eles ficaram completamente destruídos. Esses países se tornaram mercados consumidores norte-americanos. Os Estados Unidos aumentaram a produção. Inclusive, pessoal, o PIB norte-americano, tá? Quem quiser, coloca no caderno. O PIB norte-americano, ele teve um crescimento de 7.000% na virada de 1918 para 1919. Lembrem que o ano de 18 foi o ano que marcou o fim da Primeira Guerra. Então, de 18 para 19, a economia norte-americana ela teve um crescimento de 7.000%. O PIB norte-americano ele cresceu 7.000%. Então, os Estados Unidos, com a destruição da Europa, os Estados Unidos eles aumentaram a sua produção, mas a partir de 24, os países europeus eles começaram a se reconstruir e, consequentemente, os Estados Unidos eles vão exportar menos. É uma crise de superprodução. Crise essa que a cada ano, em 24, em 25, em 26, enfim, a cada ano essa crise ela se tornava mais aguda. A cada ano, os Estados Unidos eles exportavam menos. E, pessoal, a partir do momento que as empresas norte-americanas elas estão superproduzindo, entendo que essas empresas elas estão perdendo valor no mercado financeiro. Porque entendam, vamos imaginar que eu, pessoal, crise de 29 é economia pura, tá? Então, se vocês não entenderem, é só perguntar. Beleza, Tiagão? Ah, Tiagão, vou compartilhar a tela, querido. Vou compartilhar agora, Dudu, desculpa. E, pessoal, crise de 29 é economia pura, tá? Se vocês não entenderem, pede para eu repetir, tá bom? Mas é economia pura, tá? Apareceu para todo mundo? O nosso quadro tá aí para vocês. Tranquilo? Massa, Tiagão. Massa. Então, vejam. Vamos imaginar que eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa de caneta. Eu fabrico caneta. Pessoal, se a minha empresa ela está superproduzindo, isso significa dizer que eu não estou conseguindo vender todas as canetas que eu fabrico. Se eu não estou conseguindo vender todas as canetas que eu fabrico, significa dizer que eu estou perdendo o mercado consumidor. O meu mercado consumidor ele está sendo retraído, ele está diminuindo. Por isso que antes eu conseguia vender tudo e agora eu não consigo mais. Porque o meu mercado consumidor ele está sendo retraído, ele está diminuindo. Então, se a minha empresa está perdendo o mercado consumidor, a minha empresa ela está perdendo valor no mercado financeiro. Everaldinho, o que é mercado financeiro? O que é isso? O que é mercado financeiro? Pessoal, o mercado financeiro é o mercado de ações. É a mesma coisa. Toda empresa, ela pode colocar ações à venda na Bolsa de Valores. Na realidade, todas as grandes empresas, tá, pessoal? Todas elas colocam suas ações à venda na Bolsa de Valores.
E o que é uma ação, Everaldinho? É um pedaço da empresa. Então, eu, sei lá, eu sou dono de uma multinacional, 51% da empresa me pertence, ou seja, eu sou o sócio majoritário da empresa, mas os outros 49% da minha empresa eu vendo em ações. Então, toda grande empresa, ela vende ações. Até porque isso é uma forma de você conseguir renda, né, pessoal? Se eu tenho uma multinacional que vende, sei lá, caneta, eu lucro, eu como dono, eu lucro vendendo caneta, mas eu lucro também vendendo as ações. Então, isso é uma forma de você ampliar o capital que a sua empresa ela pode gerar. Então, eu gero capital vendendo canetas e eu gero capital vendendo ações. Então, vejam, a partir do momento que as empresas elas começam a superproduzir, isso significa dizer que essas empresas elas começam a perder valor no mercado de ações, no mercado financeiro. O valor da empresa ela começa a cair no mercado financeiro. E, pessoal, qual o problema disso? Qual o problema da empresa ela se desvalorizar? O problema é que os empresários eles vão começar a se endividar muito. Como assim, Everaldo? Vamos imaginar que eu tenho 1.000 empregados na minha empresa. 1.000 empregados. Eu tenho aquela empresa de caneta, tá? Então, eu fabrico caneta. E eu tenho 1.000 empregados. Se eu não estou conseguindo vender todas as minhas canetas, entendo que eu vou precisar de ajuda para manter a minha empresa, para pagar a minha folha de pagamento, para pagar a minha folha salarial, né, para pagar as contas da empresa, para pagar os impostos, água, luz, enfim. Então, eu tenho 1.000 empregados na minha empresa e para pagar essa folha, eu preciso de ajuda. E essa ajuda, ela vem da venda de ações. Porque eu não estou conseguindo vender todas as canetas. Então, as canetas sozinhas, elas não estão conseguindo sustentar a minha empresa. Então, eu preciso vender as ações para capitalizar a minha empresa, para a minha empresa ela conseguir se sustentar. Então, a partir do momento que eu começo a perder valor de mercado, a partir do momento que a minha empresa começa a perder valor de mercado, a partir do momento que as ações elas começam a se desvalorizar, isso significa dizer que eu vou me endividar. Porque aquilo que eu lucro com as ações não vai ser suficiente para pagar os custos da minha empresa. É aí que eu começo a pegar empréstimo, por exemplo. Enfim, eu começo a me endividar. Então, entendam que a partir de 1924, as grandes empresas norte-americanas elas começaram a se desvalorizar. E essa desvalorização ela foi tão intensa, mas tão intensa, que no dia 24 de outubro de 1929, milhares de ações ficaram sem compradores no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. Pessoal, a Bolsa de Valores de Nova York é a mais importante bolsa de valores do mundo até hoje, tá? Todas as grandes empresas, sobretudo as grandes empresas norte-americanas, elas colocam suas ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York, que fica em uma avenida que é bem famosa, chamada de Wall Street, né? E, pessoal, entendo que a Bolsa de Valores de Nova York é como se fosse um shopping center de ações. Então, se você não consegue vender sua mercadoria no shopping center, você está ferrado, né? Porque você está na vitrine para todo mundo lhe consumir. Então, milhares de ações ficaram sem compradores no pregão, no dia de venda de ações da Bolsa de Valores de Nova York. Isso, inclusive, é o que a gente chama de quebra da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York, ela quebrou, ou seja, ela não conseguiu vender as ações.
E, pessoal, como a Bolsa de Valores de Nova York, ela quebrou, ela não conseguiu vender as ações, cerca de 8.000 empresas norte-americanas faliram naquele dia, tá? Naquele dia mesmo. Foi um efeito imediato. 4.000 bancos faliram. E mais de 20.000 pessoas, mais de 20.000 trabalhadores ficaram desempregados. Tudo isso naquele dia, tá, pessoal? No dia 24 de outubro de 29. Inclusive, esse dia, ele é conhecido na história dos Estados Unidos como a Quinta-feira Negra. E, pessoal, eu estou colocando isso porque essa expressão ela aparece em prova de vestibular, tá? Então, eu estou aqui para te preparar para uma prova de vestibular. Mas eu preciso que vocês entendam que já está na hora de a gente parar de usar determinadas nomenclaturas, né? Sempre que a gente fala de algo negro na história, a gente fala de algo ruim. Então, a gente sempre associa o negro àquilo que não é bom, né? E isso, obviamente, é um preconceito racial absurdo, né, pessoal? Um preconceito racial que é reproduzido pela história, né? E eu acredito que já está na hora desse tipo de preconceito ele ser suplantado, né? Ele acabar de uma vez por todas. A gente não pode mais continuar a perpetuar tanto preconceito, tanto ódio, tanta discriminação com relação ao negro, com relação aos homossexuais, com relação às mulheres, com relação aos deficientes, né? Então, acho que já está na hora da gente começar a reescrever a história, evitando utilizar algumas nomenclaturas. Mas, enfim, ainda hoje, essa expressão ela aparece em prova, tá? Então, dia 24 de outubro foi uma quinta-feira, que na história norte-americana é a Quinta-feira Negra. Inclusive, os Estados Unidos, eles tentaram, tá, pessoal, apagar esse dia 24 de outubro de 29. Esse dia que manchou a história dos Estados Unidos como sendo o início daquela que foi a pior crise econômica da história, tá? Os Estados Unidos, eles tentaram apagar esse dia em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, porque no dia 24 de outubro de 45 foi criada a ONU, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, inclusive. A sede da ONU fica em Nova York. E, obviamente, esse dia foi escolhido a dedo, né? O dia 24 de outubro passaria a representar a criação da ONU, e não mais a crise de 29. Mas, enfim, pessoal, o fato é que os Estados Unidos eles mergulharam numa crise econômica absurda. E, junto com os Estados Unidos, o mundo todo. Tirando a União Soviética, o resto do mundo todo mergulhou nessa crise, inclusive o Brasil. Só em 1929, o nosso mais importante produto de exportação era o café. E 90% do café produzido no Brasil era exportado para os Estados Unidos. Mas, obviamente, como a população norte-americana ela começou a perder os seus empregos, como a população norte-americana ela começou a ficar desempregada, então os Estados Unidos eles vão diminuir a importação de café brasileiro. E, consequentemente, isso vai provocar uma crise econômica no Brasil. A Europa ela estava se reconstruindo, mas ela estava se reconstruindo com empréstimo de bancos norte-americanos. A partir do momento que esses bancos eles quebram, consequentemente, a Europa quebra junto com os Estados Unidos. Então, entendem? É um efeito dominó. Todos aqueles que mantinham contatos comerciais com os Estados Unidos, todos foram atingidos pela crise de 29. E, meu povo, para salvar os Estados Unidos daquela crise,
Em 1932, pessoal, é legal que vocês saibam que a crise de 29, ela durou 10 anos, tá? Esses 10 anos de crise, eles ficaram conhecidos como a Grande Depressão. Então, muitas vezes, a gente pensa que a crise de 29 só foi no ano de 29, não foi, tá? A crise de 29, chamada de a Grande Depressão, ela vai de 29 até 39. Então, para salvar os Estados Unidos dessa Grande Depressão, em 1932, a população norte-americana elegeu como presidente dos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt, que era um democrata. Por sinal, um dos presidentes mais populares dos Estados Unidos até hoje, tá? Roosevelt, George Washington, Abraham Lincoln, são, sem sombra de dúvidas, os presidentes mais populares dos Estados Unidos até hoje. Então, Roosevelt foi o presidente que salvou os Estados Unidos da crise de 29. E, para isso, Roosevelt, ele criou um plano econômico conhecido pelo nome de New Deal. Para salvar os Estados Unidos da crise de 29, Roosevelt, ele criou um plano econômico chamado de New Deal. E o New Deal, coloquem no caderno, por favor, foi um plano econômico keynesiano. Pessoal, um plano econômico keynesiano, porque o Roosevelt, ele se inspirou nas ideias de um economista inglês, de um economista britânico, chamado de Maynard Keynes. Eu acho que vocês já ouviram falar muito no nome desse cara. O Maynard Keynes, ele era um economista britânico. Ele foi contemporâneo da crise de 29, tá, pessoal? E o Keynes, ele dizia que a única forma dos Estados Unidos combaterem a crise de 29 seria através de um intervencionismo estatal. Ou seja, o governo norte-americano deveria intervir na economia. Somente intervindo na economia, o governo norte-americano poderia fazer com que os Estados Unidos superassem a crise de 29. E aí o Roosevelt, ele concordou com isso. O Roosevelt, ele acreditava que intervindo na economia, ele poderia salvar os Estados Unidos da crise de 29. E isso foi o New Deal. Foi um conjunto de medidas econômicas que foram medidas intervencionistas. Ou seja, Roosevelt, ele vai decretar uma série de medidas para intervir na economia dos Estados Unidos. Por exemplo, Roosevelt, ele vai criar o seguro-desemprego. Como a população norte-americana, pelo menos uma fatia considerável da população norte-americana estava desempregada, Roosevelt, ele cria o seguro-desemprego, dando um auxílio por 5 meses a esses trabalhadores desempregados. Porque entendam, se eu tenho um seguro-desemprego, eu passo a ter como comprar. E se eu tenho como comprar, a fábrica volta a produzir. Se a fábrica volta a produzir, o comércio volta a vender. Ou seja, tudo começa no mercado consumidor. A grande preocupação do Roosevelt era recriar o mercado consumidor norte-americano. Com o mercado consumidor forte, tudo acontece.
Então, Roosevelt, a primeira coisa que ele faz é criar o seguro-desemprego. Segunda medida intervencionista. Roosevelt, ele investiu em obras públicas. Sobretudo, ele mandou construir rodovias. E, pessoal, Roosevelt, ele vai investir em obras públicas para gerar emprego. Até porque o seguro-desemprego, ele só valia por 5 meses. Então, ao longo desses 5 meses, aqueles trabalhadores desempregados, eles tinham que conseguir algum emprego. Então, Roosevelt, ele vai investir muito na construção de obras públicas para que, assim, o governo pudesse gerar emprego. Roosevelt, ele assinou a Lei Previdenciária dos Estados Unidos. Pessoal, Lei Previdenciária, Lei de Aposentadoria, tá? Para maiores de 65 anos. Todas as pessoas com mais de 65 anos, lá nos Estados Unidos, essas pessoas foram aposentadas pelo governo. Mas mesmo se aposentando, mesmo não precisando mais trabalhar, mesmo assim aquelas pessoas teriam como comprar mercadorias, porque aquelas pessoas iriam receber uma aposentadoria do governo. Roosevelt, ele também assinou uma lei chamada de Lei de Recuperação Industrial. E pela Lei de Recuperação Industrial, Roosevelt, ele deu incentivo tributário para os empresários norte-americanos, ou seja, os empresários eles vão ter um incentivo no pagamento de impostos, inclusive muitas empresas, a depender do porte, a depender do tamanho, muitas empresas, inclusive, foram isentas de pagamento de impostos por 20 anos. Então, Roosevelt, ele concedeu incentivo tributário. Roosevelt, ele concedeu empréstimos para que os empresários pudessem investir na sua fábrica. E Roosevelt, ele ainda deu proteção alfandegária. Traduzindo, Roosevelt, ele aumentou os impostos para os produtos importados, para que as empresas norte-americanas elas não tivessem que disputar mercado consumidor com empresas de outros países. Então, a primeira preocupação do Roosevelt foi recriar o mercado consumidor norte-americano. Segunda preocupação do Roosevelt era garantir que esse mercado consumidor consumisse produtos fabricados nos Estados Unidos. Por isso que o Roosevelt ele deu essa proteção alfandegária. E para que essas empresas elas tivessem fôlego financeiro para contratar empregados, para pagar salários, Roosevelt ele deu um incentivo tributário e ainda concedeu empréstimos a juros baixos para esses empresários norte-americanos. E aí, pessoal, as coisas, obviamente, elas não aconteceram do dia para a noite. Foram 10 anos de crise de 29. Então, as coisas elas não se resolveram do dia para a noite. Mas o fato é que, com essas medidas, aos pouquinhos, Roosevelt ele começou a reaquecer a economia norte-americana. E em 1939, os Estados Unidos foram os primeiros a superar a Grande Depressão. Ou seja,
com 8 anos governando os Estados Unidos, com 8 anos não, né? Com 7 anos. Roosevelt assumiu em 32, então com 7 anos governando os Estados Unidos, Roosevelt conseguiu fazer com que os Estados Unidos ele superasse a Grande Depressão, superasse a crise de 29. É tanto, pessoal, que esse keynesianismo, esse intervencionismo estatal que o Roosevelt utilizou nos Estados Unidos, outros chefes de governo eles vão fazer. Os Estados Unidos, como foram os primeiros a superar a crise de 29, os Estados Unidos eles vão acabar se tornando referência. Por exemplo, aqui no Brasil, Vargas, lembrando que enquanto Roosevelt governava os Estados Unidos, Vargas governava o Brasil, de 30 a 45. Então, Vargas, durante a era Vargas, o Getúlio Vargas ele interviu na economia brasileira o tempo todo. Isso porque Vargas, seguindo os passos do Delano Roosevelt, Vargas ele acreditava que intervindo na economia, ele iria conseguir fazer com que o Brasil ele superasse essa crise econômica de âmbito internacional. E com isso, meu povo, finish crise de 29. Difícil? Difícil, pessoal? Perguntas? Tiagão, Dudu, Filipão, Matheus. De boa? Tranquilo? Então, show. 10 minutinhos para vocês, para que vocês possam beber água e logo em seguida retornar para a nossa sala. Pessoal, em Brasil hoje a gente fala sobre República Nova, a gente finaliza o nosso conteúdo de Brasil. Beleza? Tranquilo? Então, 10 minutinhos aí de intervalo para vocês. Beijo.